A inteligência artificial já está mudando completamente o jogo para quem cria conteúdo. E nos próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo em como essa revolução não é só sobre ser mais produtivo, mas sobre reinventar o que a gente entende por criatividade. É bom se preparar, porque o futuro de 2026 já começou. Vamos direto ao que interessa. Essa é a pergunta que tira o sono de muito criador de conteúdo por aí. Com as novas regras do YouTube e de outras plataformas, o medo de ter o canal todo deletado é bem real. Mas, e se o banimento não for o verdadeiro risco? A questão é um pouco mais complexa e, honestamente, muito mais importante. Sabe aquela corrida do ouro da IA? A ideia de que dava para automatizar um monte de conteúdo, sentar e ver a renda passiva entrar? Pois é, essa fase acabou. As plataformas não estão só mudando as regras do jogo, elas estão reescrevendo o manual inteiro. Os algoritmos agora são espertos o suficiente para saber a diferença entre conteúdo feito em escala, sem alma, e aquele que tem um toque humano, um diferencial. Para conseguir não só sobreviver, mas prosperar nesse novo cenário, é fundamental entender as novas regras. Elas são basicamente a linha que separa quem vai ter sucesso de quem vai ficar irrelevante. Então, vamos ver em detalhes o que mudou de verdade. Olha, essa virada não aconteceu da noite para o dia. Começou ali em meados de 2025, com as primeiras mudanças na política. Mas foi em 2026 que a coisa apertou, com uma fiscalização muito mais rigorosa. Essas datas são o marco zero do novo padrão de qualidade para conteúdo com IA. Presta muita atenção nesse termo, conteúdo inautêntico. A questão nunca foi, e continua não sendo, o uso da IA em si. O problema é a falta do toque humano, daquela curadoria, daquele valor que só uma pessoa pode adicionar. As plataformas não estão proibindo a ferramenta. Elas estão exigindo que a gente use com propósito e criatividade. A diferença fica bem clara aqui. De um lado, o que está na mira: vozes robóticas, roteiros de copia e cola. Do outro, o que é monetizável: uma narração de qualidade, seja humana ou de uma IA muito boa, e uma análise pessoal. A diferença não está na ferramenta, mas no que o criador faz com ela. É sobre transformar a informação. Então, se o problema é a falta de originalidade, a solução está em ferramentas que foram feitas para aprofundar e não para criar mais do mesmo. É aqui que a conversa fica muito interessante. Vamos conhecer uma tecnologia que está na vanguarda dessa nova era, uma que muda a forma como a gente pesquisa e cria. O superpoder do Notebook LM tem um nome: Source Grounding. Pensa nisso como uma âncora. A IA fica ancorada nas suas fontes. Isso quer dizer que ela não inventa informação, ela não alucina. Tudo que ela gera, seja texto, áudio ou até vídeo, é baseado no material que foi fornecido. Isso garante uma precisão absurda. Acabou aquela era dos slides parados com uma narração por cima. Sério, agora a gente entra na era dos explanners cinematográficos. A inteligência artificial consegue criar conteúdo audiovisual que não só informa, mas que é visualmente incrível. E o melhor, tudo baseado nas suas fontes de pesquisa. Para entender melhor, pensa que é como ter uma equipe de produção de Hollywood dentro do computador. O Gemini 3 é o diretor, ele pensa na história. O Nano Banana Pro é o diretor de arte, criando os visuais. E o Veio 3 é o editor, o cara do movimento, que dá vida a tudo. É uma orquestra de IAs trabalhando junto para entregar um resultado profissional. E o processo é muito inteligente. A IA não está só preenchendo um modelo pronto. Ela está lendo, interpretando e tomando decisões criativas sobre a melhor forma de contar aquela história. E tem mais, ela se autocorrige, ela refina o trabalho antes de entregar. Não é só uma ferramenta, é quase um parceiro de criação. Certo, a tecnologia é poderosa, mas a ferramenta sozinha não faz milagre. É a estratégia que decide o jogo. Então, vamos transformar a teoria em prática, com um plano de ação para usar tudo isso e ter resultado de verdade. O sucesso em 2026 vai muito além de ter as ferramentas certas. Começa com uma estratégia afiada, e o ponto de partida é escolher nichos de alto valor, lugares onde a qualidade é muito bem recompensada, tanto pela audiência quanto pelos anunciantes. Esse gráfico aqui mostra o pulo do gato. Nem todo nicho é igual. Finanças, tecnologia, negócios, eles têm um CPM, ou seja, um custo por 1000 visualizações, muito mais alto. É aqui que um conteúdo denso, bem pesquisado e turbinado com IA gera um maior retorno financeiro. O fluxo de trabalho do que a gente pode chamar de criador alquimista é simples e muito poderoso. Primeiro, faça uma curadoria de fontes de alta qualidade. Segundo, refine o que a IA gerou, tanto o roteiro quanto o áudio.
E terceiro, dê o seu toque final na edição. A IA dá a força bruta, mas o criador entra com a alma. Agora, um ponto fundamental. Depender só de AdSense é construir um castelo de cartas. A receita de anúncio é legal, mas ela varia muito, depende de algoritmo. A segurança de verdade, o crescimento a longo prazo, vem da diversificação. É preciso construir um ecossistema de monetização. Pensa em marketing de afiliados, na venda de produtos digitais, em criar uma área premium com acesso à sua pesquisa ou em patrocínios. Cada nova fonte de receita é um pilar que deixa o negócio mais forte e preparado para o futuro. Então, qual é a grande lição disso tudo? O futuro não é sobre humanos competindo com a IA. É sobre a simbiose entre os dois. Uma parceria onde a nossa criatividade não é substituída, mas sim amplificada. Essa frase resume perfeitamente a nova era. O futuro pertence a quem vê a IA como um multiplicador de potencial e não como um substituto para o pensamento crítico. A IA é a alavanca. A nossa mente é o ponto de apoio que move o mundo. E se ainda existe alguma dúvida sobre a velocidade dessa mudança, olha só esse número: 60%. Analistas preveem que, até 2027, 60% dos novos vídeos educativos vão usar vozes geradas por inteligência artificial. Isso não é só uma tendência, é uma transformação massiva acontecendo agora. No fim, a questão que fica é essa: a IA é uma ameaça ou é o maior multiplicador de criatividade que a gente já viu? A verdade é que a resposta não está na tecnologia, está em nós. A era do criador alquimista chegou. A pergunta não é mais o que a IA pode fazer, mas sim o que vamos criar com ela.